No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui algumas opções para você que quer começar no mercado de entregas, mas não tem ainda o seu CNPJ MEI, o microempreendedor individual. Para você que ainda não fez a abertura desse tipo de CNPJ ou que não pode, né, fazer a abertura desse CNPJ por algum motivo, seja lá qual for o seu motivo, né, ou tem medo, ou tem receio porque é uma atividade nova, às vezes você não sabe se você vai se adaptar ou não. Então, eu acho interessante você ter essas opções aqui para você testar o mercado de entregas ali, para você ver se é para você mesmo ou não, né? Eu até entendo isso, porque já aconteceu comigo uma vez, foi quando eu fui tentar fazer o meu cadastro na modalidade on-fleet da Shopee. Eu fiz a abertura do CNPJ MEI exclusivamente para essa modalidade, né? Para tentar este cadastro, né? E acabou que eu não fui aprovado. E aí eu esqueci depois de cancelar e quando eu fui ver já tinha lá R$ 500 que eu tinha que pagar do CNPJ que estava em aberto, né, daquela mensalidade lá do MEI ali. Isso daqui é claro que foi um erro meu, tá? Porque a partir do momento que eles não me aprovaram, eu poderia ter ido lá e ter feito cancelamento. Isso aí não tem problema nenhum, tá? Se você quer testar alguma plataforma, você pode fazer a abertura do CNPJ MEI. E se você não for aprovado, você pode depois fazer o cancelamento, tá? Não te gera custo, mas você tem que lembrar de ir lá fazer o cancelamento. E eu acabei esquecendo e quando eu fui ver, já estava com essa quantidade toda para pagar lá. Mas enfim, só fazendo esse alerta também, tá? Para caso isso aconteça com você, né? Você não se esquecer aí, tá bom? De fazer o encerramento lá do MEI e não ficar gerando dívida para você. Bom, as três primeiras opções que nós vamos trazer aqui são as opções do mercado de delivery de comida, tá? Para quem não sabe, você consegue sim fazer entregas tanto de refeições, tá bom? Na moto ou com o seu carro também. E os aplicativos que eu vou citar aqui, dois deles têm também entregas de supermercado que você pode fazer. O primeiro aplicativo é o iFood, mais conhecido aí por todo mundo, né? E o segundo aplicativo é a Rappi, tá? Todos os dois se encaixam no que eu falei aqui anteriormente. Tem as opções aí de você fazer tanto entregas de refeições quanto entregas de supermercados, mesmo se você não tiver moto, só com seu carro você consegue fazer essas entregas, tá? O terceiro aplicativo aqui é o Zé Delivery, que é um aplicativo de entregas de bebida. E sim, o Zé Delivery também te permite você fazer entregas sem o MEI e também com o seu veículo próprio, tá? Principalmente para quem quer trabalhar somente final de semana, né? Quer tirar uma renda extra, então entregas de bebida final de semana pode ser uma opção interessante, tá? Pelo que eu pesquisei aqui do Zé Delivery, eu percebi que o Zé Delivery parece que você tem que fazer algum combinado diretamente com o estabelecimento que você vai fazer a entrega. E aí é interessante você verificar com esse estabelecimento se ele vai te exigir o MEI ou não. Vão ter outras opções também similares a essa aqui do Zé Delivery, tá? Começando com a questão das entregas mesmo, né? Entregas igual Mercado Livre e Shopee. A primeira que você está aqui é a Magalog, tá? Magalog também é uma opção interessante e não exige MEI, tá? Pelo menos não inicialmente, tá bom? Dependendo da categoria que você vai trabalhar, você não precisa de MEI, tá? Se você for trabalhar, obviamente, numa categoria maior, né? De transporte de caminhão, alguma coisa assim, você precisa. Mas transporte de carro mesmo, eles não cobram, beleza? Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, explicando sobre o cadastro da Magalog. Se você quiser, você pode assistir depois, tá? Vou deixar também na descrição aqui para ajudar vocês aí. A Magalog é uma opção interessante porque muita gente acha que é só entregas da Magalu, mas não é. A Magalu hoje ela é um conglomerado, tá, de outras empresas, como a Kabum, e tem outras empresas também, tá bom? Então quando você faz, quando você se cadastra na Magalog, você faz entregas por todas as opções do grupo da Magalog, tá bom? Não é somente Magalu, o marketplace da Magalu não, tá? Então tem bastante demanda aí para você trabalhar. A próxima opção aqui é a Shopify. Em relação ao Shopify, já tem uma playlist inteira falando sobre ela aqui. Deve ter uns 20 vídeos aqui já falando sobre a Shopify, tá? E tudo que você precisa saber já tem informações aqui da Shopify para você, tá bom? Mas ela não exige também o MEI, dependendo da questão que nós vamos falar aqui. E essa questão é o faturamento de até R$ 1.000.
Se você faturar até R$ 1.000 por mês, você não precisa do MEI, porque você consegue receber na sua conta normal mesmo, sem a necessidade da emissão de nota fiscal. Se você ultrapassar os R$ 1.000 por mês, você precisa emitir nota fiscal para receber. Portanto, você precisa ter o MEI, porque sem o MEI você não consegue fazer a emissão da nota fiscal, tá? Eu já trabalhei com a Shopify, já fiz entregas pela Shopify, já fiz entregas, inclusive, que não excederam esse valor no mês, tá bom? E eu recebi normalmente, tá? Então, você consegue fazer entregas aí sem ter o mês, só tem esse requisito que você precisa seguir. A outra opção aqui é a Lalamove, e aí você entra na categoria Lalago, que a Lalamove, para quem não sabe, tem duas categorias aí, tá? Tanto a Lalago quanto a Lalapro. A Lalapro é a categoria para quem tem EAR na CNH e o MEI. E a Lalago é a categoria para quem não tem nem EAR na habilitação e também não tem o MEI. Você consegue fazer entregas normalmente, tá? A diferença das categorias aqui vai ser a remuneração. Bom, nós já cansamos de falar aqui, quem está melhor documentado, quem está todo regularizado, tem as melhores oportunidades. A diferença entre essas duas categorias, basicamente, é que você vai fazer o mesmo trabalho, só que você vai receber mais simplesmente por estar em outra categoria. E para você estar em outra categoria, é só você estar com a documentação correta, tá? Então, você consegue, né, começar a trabalhar pela Lalamove sem ter o MEI, mas tem essa questão aqui, tá, dessa diferença de categoria, e fica a seu critério se você quer fazer toda a emissão da documentação ou não, mas você consegue começar sem ter o MEI. Mais uma opção para vocês aqui é o aplicativo Envios Flex, mas o Envios Flex também tem um porém para você conseguir trabalhar com ele sem o MEI, tá bom? Qual que é esse porém? No Envios Flex, você utiliza o aplicativo somente como uma ferramenta de gerenciamento e controle do Mercado Livre, tá? Mas você faz entregas diretamente por um estabelecimento para o cliente ou então através de um operador logístico, tá bom? O operador logístico pode ser que ele te exija sim um MEI, tá? Pode ser sim, vai depender do operador logístico. Agora, se você vai pela opção entre negociar diretamente com o vendedor para fazer a entrega diretamente para o cliente, pode ser também que esse vendedor ele seja um pouco mais flexível e não te exija o MEI, tá? Se for um vendedor muito grande, pode ser que ele te exija sim, que ele, né, cobre aí a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal, mas se for um vendedor normal aí, provavelmente ele vai quebrar o galho aí de não exigir o MEI. Eu acho que já deu aqui as 7 opções, mas para você que ficou até o final, eu vou entregar um brinde, vou entregar outras 2 opções para vocês aqui. E essas 2 opções são 2 novidades, que é o Uber Envios e a 99 Entregas. Olha só que interessante, essas 2 plataformas, que são plataformas conhecidas mais por transporte de passageiro, né? Desde o final do ano passado, elas estão ampliando aí as suas opções e agora elas também começaram a oferecer o serviço de entregas também, tá? Nós vamos trazer vídeos também explicando essa novidade, tá? Mas eu já quis trazer em primeira mão para vocês aqui que ficaram até o final desse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até o nosso próximo vídeo.